A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês nessa belíssima manhã de sábado e ainda mais para falar de um tema tão importante, especial em nossas vidas. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o Dia das Mães, mas vamos falar sobre a mulher, como mãe. Vamos falar também da referência de Maria como essa referência de mãe para todos nós e a importância da família nessa conjuntura, Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita, que hoje será com Paulo Bianchetti. Mas convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham nessa nossa jornada terrestre. Primeiramente, Pai amado, agradecemos por mais uma semana que se passou e por todas as oportunidades de crescimento e evolução que tivemos ao longo desses dias. Agradecemos pela oportunidade reencarnatória e por todas as bênçãos que diariamente recebemos. Agradecemos pelo dom da vida, Senhor, pelo alimento que temos a cada dia, pelo abrigo, pelos familiares, em especial, Pai amado, pela nossa mãe, que nos concebeu, que nos gerou, que nos trouxe à vida, que dedicou a nós os primeiros cuidados essenciais para a nossa sobrevivência, que dedicou sua vida na criação dos filhos, no auxílio da formação do caráter, na formação intelectual dos seus filhos. Sabemos, Senhor, que muitas mães ainda não compreenderam a sagrada missão da maternidade e por essas rogamos, Pai amado, para que seus corações possam ser tocados pela Tua misericórdia e que elas possam se despertar para a sua missão aqui na Terra. E por todas as outras mães, Senhor, rogamos também o Teu amparo para fortalecê-las nas dificuldades, nos problemas, nos desafios que a vida maternal sugere a todas. Que o Senhor possa abençoá-las, intuí-las na formação e na postura de guias espirituais de seus filhos aqui na Terra. Que todas as mães do nosso querido planeta possam ser, nesse momento, abençoadas por Ti, Senhor, fortalecidas, amparadas, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos começar o nosso bate-papo com Paulo Bianchetti. Hoje nós vamos falar então sobre mulher, sobre mãe, sobre família, Aproveitando aí as proximidades do Dia das Mães, comemorado amanhã, mas na verdade Dia das Mães são todos os dias, Porque mãe não tem folga, mãe não tem feriado, mãe não tem férias. As mães estão presentes na criação e formação dos filhos em tempo integral, full time, Então, vamos esse nosso programa de hoje dedicado a essa figura feminina tão importante para nós, para a nossa formação. Então, vamos começar por aí, Paulinho. Sobre a mulher especificamente, depois a gente chega lá na mãe, vamos passar pela nossa grande mãe, que é Maria, Qual a importância da mulher na sociedade moderna? Um bom dia, Paulo. Bom dia, Melissa, bom dia ao querido amigo ouvinte, bom dia especialmente a todas as mães que amanhã estarão recebendo esta homenagem muito justa, E para falar da mãe é necessário que nós façamos aí uma breve introdução a respeito da mulher, Melissa? Porque existe uma importância da mulher na nossa sociedade moderna, mas que ainda não foi reconhecida devidamente. Nós observamos que a mulher, ela, ao longo da história, ela foi muito hostilizada, muito subjugada, e só nós analisarmos a história, de fato, a mulher demorou muito tempo para conquistar o seu espaço na sociedade, diante da família, inclusive, ou seja, a mulher sempre foi muito hostilizada, conforme dissemos. E isto só teve um avanço quando realmente o homem, o ser humano, desenvolveu alguns
conceitos, né, de progresso, de evolução. A mulher foi conquistar o voto muito depois, né? A mulher até em certo ponto era vista como algo sem alma, né? Ou seja, seria um ser abjeto, né, que não deveria ter a importância que o homem tem. E a gente observa, Melissa, em algumas partes do nosso planeta, isso ainda é muito evidente, né? Principalmente no Oriente Médio, a gente vai perceber que a mulher ela ainda está muito aquém daquilo que realmente idealiza. Mas a gente precisa de observar o ser humano e não a vestimenta que ele traz, né? Então a gente percebe que ora nós estamos na condição de mulher, ora na condição de homem. Nós vamos ver isso mais adiante aqui, quando o Livro dos Espíritos trata dessa questão, mas aí nos dá a ideia do quanto que na nossa sociedade moderna nós precisamos ainda rever alguns conceitos. A mulher ainda ganha menos do que o homem ocupando o mesmo cargo, né? A mulher ainda é muito vista de forma assim, aquela que deve permanecer nos afazeres domésticos, né? Sem ocupar o seu espaço na sociedade, sem ocupar o seu espaço na mídia ou na política. E realmente é visto muito ainda por muitas pessoas desta forma. E nós percebemos, Melissa, que quando a mulher assume determinadas funções na sociedade, a gente percebe que acontecem ali alguns avanços. Quer dizer que é porque a mulher é melhor do que o homem? Nós vamos observar que isso não procede esta informação, porque na verdade nós somos espíritos, né? E aí a gente só assume essa posição, ora de um jeito, ora de outro. Mas a verdade é que a mulher assume características bem específicas que vai, vamos dizer assim, imprimir essas características nos seus afazeres que são diferentes do homem. Então tem coisas que, sem dúvida nenhuma, na mão da mulher vão ser muito mais bem feitas, né? Eu acho que a mulher ainda não está devidamente valorizada na nossa sociedade nos dias atuais. São resquícios de um passado tenebroso em relação à mulher. E hoje a gente já vai assistindo a inauguração de um novo tempo em relação ao respeito da mulher. Já existe hoje algumas leis que a protegem. Mas por que uma pessoa outro dia me perguntou, por que não existe a delegacia do homem? Né? Por que não existe os direitos, o Dia do Internacional do Homem? Né? Vejamos que aí já há um conceito machista, quando na verdade você está reivindicando aquilo, porque o homem às vezes ele não precisa, ele precisa de uma delegacia para defender o homem, já que ele próprio tem a sua autodefesa muitas vezes, né? Ou seja, ele parte para cima e resolve o problema. A mulher muitas vezes não tem essa força física. E a gente vai perceber o Livro dos Espíritos nos afirmando que a missão do forte, falávamos isso aqui há alguns dias, até com o Pedro aqui, em relação, por exemplo, aos animais. Ou seja, a missão do forte é proteger o fraco. Então, qual que é a missão, muitas vezes, do homem que tem a força física? Proteger a mulher que tem a sua fragilidade, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E no Livro dos Espíritos, a gente vê que Kardec sempre aborda todas as questões que a gente puder imaginar, né? No Livro dos Espíritos, na questão 817, começa ali, na verdade, um capítulo, né, que fala sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, Kardec já falava isso, né, em 1857, já abordava essa questão. E Kardec questiona aos espíritos nessa questão. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos, Paulo? E os espíritos vão responder, Melissa, que Deus outorgou ao homem e à mulher a mesma inteligência, né? Ou seja, essa capacidade de usar essa inteligência tanto para o bem quanto para o mal e, consequentemente, a possibilidade de progredir. E a gente percebe isso na condição realmente do espírito, ou seja, o espírito ele evolui de uma circunstância simples para algo mais complexo. Ora vivendo a experiência de homem, ora vivendo a experiência de mulher. E a gente pode aplicar isso a todas as experiências da vida. O sujeito vai viver a experiência da riqueza, da pobreza, ele vai viver as experiências as mais diversas, no caso de homem e mulher da mesma forma, porque ele vai consolidando isso. Entendemos dessa forma que são importantes ambas as experiências, porque vai formando o caráter do indivíduo. Determinada fase da nossa evolução, nós vamos precisar das características masculinas.
e em outro momento as características femininas, mas ambos com essa mesma inteligência e com essa mesma capacidade. Vamos ver aí na pergunta Allan Kardec se referindo aos mesmos direitos. E isso é muito importante, porque nos atesta, sem dúvida nenhuma, a importância desse valor, né, desse valor conquistado a respeito dos direitos. Mas quando nós falamos, Melissa, isso é importante ressaltar, quando nós falamos a palavra direitos, nós temos que associá-la a deveres. Né? Nós vamos observar, por exemplo, a nossa Constituição, que é o nosso modo de ver, já está relativamente ultrapassada, precisaria ser refeita alguns conceitos. Nós vamos perceber que ela possui muitos direitos e os deveres ficam muito aquém da realidade. E aí poderíamos observar nessa questão, quando Allan Kardec faz referência aos direitos, equivale a dizer que nós vamos identificar aqui também os deveres. Os direitos equivalem sempre aos deveres. Deveres, cada um assumindo a sua postura diante da realidade. Agora, de onde provém, Paulo, essa ideia? Acho que até você já falou um pouco disso, né? Essa ideia da inferioridade da mulher em relação ao homem, porque isso já vem de várias culturas e de há um longo tempo, né? Desde que o mundo é mundo que as coisas funcionaram assim e agora que estariam mudando? Sem dúvida nenhuma, nós vamos observar que isso tem origens remotas mesmo, né? Talvez nas culturas antigas e do outro lado do mundo, a gente talvez não saberia afirmar com muita segurança as origens, mas aqui no Ocidente, pelo menos, especialmente no meio do cristianismo, aquelas religiões tradicionalistas que seguem ao pé da letra a Bíblia, nós vamos perceber que lá nas origens da criação mitológica da Bíblia, nós vamos já encontrar esse preconceito. Ou seja, se nós vamos identificar um Deus essencialmente machista, porque primeiro que Deus, ele é pai e ele não é mãe. Ou seja, o pai ele não faz a função da criação, se você for olhar sob o ponto de vista biológico. Ou seja, ele oferece os seus genes, né, através da fecundação, mas o processo da gestação é a mulher. Então, nós teríamos que chamar com esse conceito, então, Deus de mãe, né, e não de pai. Mas poderíamos, então, para ficar equilibrado, chamá-lo de pater mater. Desta forma, então, a gente não ficaria devendo nada para nenhum dos lados. Mas não é o que nós assistimos quando nós vamos analisar a origem bíblica, porque Deus primeiro cria o homem. Por que primeiro ele cria o homem? Já que a mulher, já que a criatura, já que o ser humano sai da intimidade da mulher. Então, vejamos que existe aí uma inversão, ou seja, a mulher ela sai do homem e não o contrário. Quando Deus lhe tira uma costela para poder fazer a mulher, aí já há um processo de submissão. Isso são, sem dúvida nenhuma, os resquícios do preconceito, da submissão da mulher, bem antes, né? Porque a Bíblia foi escrita por Deus? Não foi escrita por Deus, foi escrita por homens. E os homens imprimiram ali o seu machismo, o seu preconceito, e aí imprimiram, consequentemente, um Deus machista, um Deus que privilegiava, nesse caso, o homem. Vejamos que depois do pecado original, a mulher é que foi culpada pela situação, né? E aí nós vamos ver isso se arrastar, inclusive, lá nos primórdios do Novo Testamento, né? A gente vai ver que Jesus, por exemplo, que não assumia essa característica de machista, ele era essencialmente feminista, verdadeiramente, ou seja, na verdadeira expressão da palavra, Jesus era feminista. Não o feminismo que nós assistimos aí nesses dias atuais. Mas nós vamos ver que muitos dos seus seguidores ainda traziam os preconceitos revestidos pelo machismo. Nós vamos encontrar, por exemplo, Paulo assumiu uma postura às vezes um tanto quanto machista, mas isso era cultural. Agora, cabe 2000 anos depois nós ainda preservarmos essas características? Então, Melissa, as origens estão em tempos muito antigos e vamos encontrá-la consideravelmente na Bíblia. Nós vamos ver lá na Bíblia, por exemplo, escrito, Melissa, que a mulher não deve ir ao templo para orar, ela deve permanecer em casa. Quem vai ao templo é o homem, né? Porque a mulher não pode manifestar-se em público. E aí, então, o homem levaria para ela em casa
aquilo que ele absorveu de ensinamento, de espiritualidade. Jamais a mulher então poderia estar ali. E aí a gente consegue imaginar talvez o preconceito que Maria de Magdala teria sofrido, até pelas suas origens, e depois para estar no meio dos seguidores de Jesus, aqueles que estavam mais próximos na sua intimidade. Então a gente percebe aí uma dificuldade enorme de isso mudar ao longo do tempo, né, ao longo da história, né? Com certeza. E aí a gente entra um pouquinho na questão de Maria, né? Você citou Maria de Magdala, mas eu gostaria que a gente falasse um pouquinho de Maria, mãe de Jesus, né? Qual que é a importância, Paulo? O que representa, né, Maria nas nossas vidas, né, desde a sua existência? Então, Melissa, Maria, ela tem sem dúvida nenhuma uma importância considerável na vida da sociedade moderna, porque ela realmente vai apresentar aí um conceito bastante evoluído, né? Ou seja, Maria seria a representação da mãe, a mãe da humanidade. Mas, acima de tudo, talvez a mulher, aquela mulher, porque se a gente observar o que Maria viveu na sua experiência, primeiro, naquele momento, viver a situação, né, de receber vamos dizer assim, a missão de um homem que iria mudar a humanidade. E ela tinha conhecimento disso ao longo da sua experiência, né? Quando ela recebe da vida a presença de Jesus na sua vida, ela permanece muito pouco tempo, porque Jesus, ele não era um homem dela, ele não era o seu filho, ele veio como seu filho, mas ele era um indivíduo da humanidade. E ela então logo percebe isso, que ela iria perdê-lo de alguma forma, né? Mas claro que com a sua evolução moral ela for a entender isso mais tarde. Então Maria representa muito bem muitas vezes o sofrimento da mulher, representa a submissão que a mulher sofre ao longo do tempo, né? Ela representa a dignidade, ela representa a postura, ela representa uma série de situações. Agora, no meio da religião, nós vamos perceber que a Igreja Católica, ela faz um papel muito importante quando ela valoriza muito Maria, ao passo que muitas outras religiões acabam por não dar a importância como se deveria a Maria. E a Igreja faz esse papel de colocá-la como a Mãe Santíssima, né? Ou seja, aquela que simbolicamente iria representar a mãe de todas as mães. Então, sem dúvida nenhuma, ela tem uma importância muito grande para a sociedade na vida moderna. E a visão espírita de Maria, Paulo, tem alguma diferença dessa visão tradicional que você nos traz? Então, na verdade, a doutrina espírita ela vai buscar mais um pouco da história. Em vez embora seja muito respeitado, mas em vez de nós nos determos nessas questões de aparições da espiritualidade de Maria ao longo da nossa história contemporânea, vamos dizer assim, ou seja, Maria tem aparecido até os dias de hoje aí, e a doutrina espírita faz algumas ressalvas a esse respeito, mas é importante observarmos que a doutrina espírita prefere ficar com a origem, com a história, e perceber realmente o seu valor, né? Nós vamos ver lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o último capítulo, onde se fala, e aliás é o maior capítulo, pelo que lindíssimo, né? Lindíssimo, porque ele traz a história, na verdade, em talvez 8, 10 páginas, ele traz a história de vida dessa mulher, né? E o que ele destaca ali de forma muito considerável, não só o papel de mãe, né, ao longo da sua experiência e tudo, mas percebemos que o capítulo começa no momento em que ela está no momento crucial, ao lado do seu filho. Que mãe tem estrutura emocional, psicológica para assistir um quadro daquele, né, para presenciar o seu filho bem amado, e vamos dizer assim, um filho que talvez na vida aí que não fosse lá boa bisca, né? Mas a mãe tem amor por esse filho. E o que dizer então de Maria em relação a Jesus? Ou seja, ele não havia feito nenhum mal à humanidade para estar vivendo aquela experiência amarga. E para ela, para o coração de mãe, aquilo sem dúvida nenhuma foi um momento muito... A gente não consegue imaginar o sofrimento que ela teria vivido naquele momento, a angústia que ela teria experimentado.
Mas percebemos que Humberto de Campos ele vai trabalhar isso com muita propriedade, nos mostrando o verdadeiro valor desta mulher para todos nós. Então, nós espíritas a reverenciamos como a Mãe Santíssima e que tem uma importância muito grande na representação da mulher e especialmente da mãe, né? E é curioso nós observarmos, porque quando nós vemos a Humberto de Campos finalizar o capítulo, ele faz referência à chegada de Jesus, porque Maria ela foi para Éfeso, né, viver lá depois, já em idade avançada, com um apoio considerável de João, porque João estava ao seu lado no momento da cruz, e foi o único dos amigos dele que estava junto dele naquele momento. Todos os outros se demandaram por um motivo ou outro qualquer, que não nos cabe julgar, não é verdade? Sim. Mas a verdade é que João estava ali ao seu lado e amparando a sua mãe, né? Dando a ela, e ele que era muito jovem, de 14 para 16 anos. Né? E aí, ao longo de toda a sua experiência, a partir daquele momento ali, Maria vai buscar uma casinha muito simples na cidade de Éfeso, na Turquia, e João vai lhe dar muito apoio. Sim. Até o momento em que cada um vai seguir a sua experiência. Mas o que é importante ressaltar é que Maria recebe uma visita, já no fim dos seus dias, uma visita ilustre. Porque todos que chegavam a chamavam de mãe, né? Aqui é o teu filho. Então aquilo não seria só mais um que estava ali lhe procurando para buscar os seus conselhos, o seu afago, as suas informações a respeito da vida de Jesus, mas naquele momento era uma visita diferente, porque era o seu filho bem-amado que estava ali de fato. E quando ele apresenta as mãos com as marcas, com as chagas da cruz, ela então o reconhece e ela percebe que era o momento dela acompanhá-lo, né? E aí ele fala que estava reservado a ela no mundo espiritual um lugar especial e que ela iria viver esta bem-aventurança como a rainha dos anjos. E a gente sabe que existe isso, para nós espíritas, um simbolismo muito grande. Porque ao conceito de Maria, a partir daí, viver uma contemplação ociosa eterna, nós vamos perceber que ela assume então uma empreitada no mundo espiritual para ajudar a humanidade a sair do seu drama, né, de evolução. E até os dias de hoje nós sabemos que existe no mundo espiritual uma organização espiritual da qual está no comando Maria, né, e fazendo um trabalho especialmente aqueles que dão cabo da própria vida, aqueles que se enleiam pelo caminho do suicídio, e aí vem ela com a sua amorosidade a acolher esses nossos companheiros, esses nossos irmãos, para dar a eles dignidade, oferecer a eles uma nova expectativa de vida, uma nova etapa, né? Então vejamos que Maria há mais de 2000 anos está sob o comando de chamados inclusive os legionários de Maria, né? Fazendo aí um trabalho considerável, notável mesmo no resgate da humanidade. Essa história ela é muito bem retratada no livro Memórias de um Suicida, né? Por Dona Ivone Pereira, que fala da questão, né, da Legião dos Servos de Maria e esse trabalho de resgate, né, dos nossos irmãos que foram pelo caminho do suicídio, e que é um caminho muito doloroso, né, Paulo? Porque às vezes a gente acha, não, Maria vai estar do lado de lá para me amparar. Mas não é uma caminhada fácil, não, é uma caminhada muito dolorosa. E ela não vai isentar as consequências, os sofrimentos são consequências do ato, mas ela estará ali amparando. Amparando, né? Isso, é verdade. É uma mãe zelosa e uma mãe aí da humanidade, né? Que vela e que cuida da humanidade, independentemente do credo, da religião, mas que vela como todos como seus filhos, né? Como espíritos criados por Deus, trazidos à Terra para a evolução, e ela aí assumiu esse papel de cuidar, zelar como uma mãe amorosa mesmo, né, por todos esses filhos. Então, um papel, uma missão maravilhosa que ela leva até os dias de hoje, né, para auxiliar na evolução do nosso planeta Terra. E ela tem trabalho, né, Paulinho? Tem muito trabalho. E eu queria só relembrar aqui, Melissa, a gente já talvez alguns tivéssemos falado a esse respeito, mas, por exemplo, Bezerra de Menezes, ele sempre ressalta muito o valor de Maria, né? Ele sempre a refere como a Mãe Santíssima. Isso. E daí nós aprendemos isso com ele. Ele que também assume o papel de pai de todos nós, né? Porque
Dr. Bezerra de Menezes está no mundo espiritual já há mais de 100 anos. Né? Ele desencarnou no ano de 1900 e ele, sem dúvida nenhuma, quando ele chega no mundo espiritual, ele se vê na condição de servo menor. E quando completa seus 50 anos de desencarnação, portanto no ano de 1950, ele recebe algumas homenagens. É como se fizesse uma festa no mundo espiritual de homenagens a Dr. Bezerra de Menezes pelos seus 50 anos de trabalhos ininterruptos no mundo espiritual por préstimos, né, realmente à humanidade. E aí então Celina, que era um espírito muito ligado, que é um espírito muito ligado a Maria, traz a ele a oportunidade, fala: Maria, mãe de Jesus, lhe oferece a oportunidade, se você o desejar, de reencarnar em um planeta que você possa escolher, um planeta que realmente não tenha tantas amarguras, tantas aflições como o planeta Terra. Ele fala: se eu tenho direito a pedir alguma coisa, peço a você, Celina, que interceda junto a Maria para que me permita permanecer na Terra, porque eu não poderei sorrir enquanto haja lágrimas no planeta Terra. Fantástico, Então né? ele prefere ficar conosco e assim está, né? A gente o vê aí constantemente se manifestando através de Valdo Pereira Franco, trazendo a sua mensagem paternal. É verdade, maravilhoso. E vamos voltar então aqui com o nosso bate-papo com o Paulo. Nós vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a questão das mães, né? E a importância das mães. Então, Paulo, qual que seria a importância primeira, se a gente puder assim dizer, né? Das mães, o papel das mães na vida, né? No desenvolvimento da vida, não só a vida física, porque, né, elas passam pelo processo, né, de realmente geração da vida física, por enquanto, pelo menos, né, a gente precisa das mães nesse processo de geração, mas o papel da mãe num contexto mais amplo, que a gente possa entender num contexto espiritual, num contexto evolutivo. Qual que seria, então, esse papel da mãe? Eu estava aqui pensando, falei, mas qual que seria o primeiro desses papéis, né? E aí, acho que os bons espíritos não nos desamparam, não desamparam os ignorantes, e talvez teriam intuído que, sem dúvida nenhuma, o de amar. Na verdade, ensinar o amor, né? Porque se qualquer criatura tem a dificuldade de amar, quando se refere à mãe, aí o coração amolece, porque o amor de mãe, ele é talvez o amor que melhor representa o amor de Deus para a criatura humana, o amor da natureza, o amor de Maria, que nós aqui referenciamos. Ou seja, eu acho que o primeiro papel da mãe é realmente o de amar, né? Oferecer esse sentimento nobre e mostrar esse sentimento, a necessidade de cultivar esse sentimento ao longo de uma vida, e preparando o indivíduo para outras experiências ao longo da sua jornada, a experiência do amor. E sem dúvida nenhuma, outros papéis vão se seguir aí, né? Como o de educar, porque quando se fala que o pai é também educador, mas é a mãe que vai fazer esse papel, Melissa, primeiramente porque a mãe ela vai acompanhar o seu filho desde os primeiros dias. E eu não me refiro aos primeiros dias somente depois do nascimento, não. Até no período em que antecede esse nascimento, os 9 meses de gestação, ou seja, a mãe ali ela está criando uma verdadeira simbiose com o seu filho, criando laços que vão se perdurar pela eternidade, porque são laços muito fortes, né? É notável observarmos que o filho ele é nutrido pela mãe sob todos os aspectos no período gestacional. Então ele respira pela mãe, ele se alimenta pela mãe, ele sente pela mãe, né? Então todas as vibrações que estiverem no coração feminino vai chegar até a este indivíduo que está se desenvolvendo. E já falamos aqui também em outro momento, e eu acho que é oportuno relembrar, que a mãe acaba assumindo o papel de verdadeira médium de seu filho, porque é como se este indivíduo se manifestasse através dela, incorpora-se, né, na mãe, e aí isso vai se estender às vezes durante a encarnação inteira, porque qual mãe não sabe identificar o sentimento do seu filho? Às vezes só dela olhar para o filho, ela sabe que o filho está vivendo um momento angustiante, está vivendo um momento difícil. Então
ia falar assim, é porque ela vê, não, ela sente isso, porque é algo muito forte que vem desde a concepção, e talvez antecedendo ao mundo espiritual, né? Sem dúvida nenhuma. E isso vai se arrastar durante toda aquela encarnação. Às vezes o indivíduo já é um marmanjão, tem 50 anos, e é o meu filhinho, é o meu menino, né? E ele está longe e ela sabe. Às vezes aconteceu alguma coisa, o sujeito está lá do outro lado do mundo, ela liga e fala, o que está acontecendo? Eu senti alguma coisa. Ou seja, existe essa vibração, esse laço ele é muito forte, né? E a gente percebe que com isso a gente entende esse papel, né? O papel de uma missionária mesmo, aquela missionária do lar, e nós não nos damos conta do valor disso, né? A pessoa que vive lá na intimidade do lar sabe lá que aflições a pessoa vive, às vezes para suprir as carências daquele filho ou daqueles filhos, e a gente pode fazer referência disso ao passado, quando as mães acompanhavam, educavam, encaminhavam, criavam, como se dizia, às vezes 10, 12 filhos, né? E a gente percebe hoje que 7 filhos, 5 filhos, 10 filhos têm dificuldade de cuidar de uma mãe, né? Aí eles chegam a uma certa fase, a mãe fica no jogo de empurra, quem vai assumir esse fardo agora, né? E se vê como um fardo, como um estouvo, mas nós esquecemos ou não recordamos de que aquela mãe teve a capacidade, a honradez, a firmeza, a força de conduzir muitas criaturas, né, ao longo, e às vezes não tinha nem intervalo, por exemplo, às vezes botavam um para fora e outro para dentro, né, e fazia o processo da procriação. Isso mas era um desequilíbrio. Não, isso era muito importante, porque a humanidade estava num processo de aumento da população, e as mães e as mulheres assumiram esse papel árduo, doloroso, difícil, né, para nós hoje chegarmos, se nós temos hoje 7 bilhões e 300 milhões de pessoas no mundo, graças às mães, né, e são almas que estão no processo de redenção. As mães lhe oferecendo essa santa oportunidade de viver. E amanhã, Dia das Mães, né? O que essa data nos remete, Paulo? Porque acho que, afinal de contas, o Dia das Mães deveriam, pelos filhos, serem lembrados todos os dias, né? Mas acaba que se torna uma data comemorativa, uma data em que as pessoas se lembram talvez um pouco mais de suas mães, né? De fazer algo diferente por elas. Mas qual que seria o ideal, né? Qual que seria a postura ideal dos filhos perante as mães todos os dias da sua vida? Se fôssemos pessoas mais inteligentes, mais sensatas, mais coerentes, e até por que não dizer mais sanas, diríamos que esse dia não seria necessário, né? Mas como nós somos desequilibrados, nós precisamos de referências, nós precisamos desses dias, precisamos do dia de Natal para lembrar o nascimento de Jesus, e ao longo do resto do ano nós esquecemos do seu renascimento, né? Precisamos do Dia das Mães, precisamos do Dia dos Namorados, ou seja, todos os dias são muito importantes na vida do ser humano se ele se comportar adequadamente. Então o dia de amanhã é simbólico, né? Aí tem a conotação comercial, que a gente sempre faz referência, né? Mas eu acho que é importante ainda para a humanidade, já que nós não temos outra forma de agir por enquanto, porque não adquirimos a maioridade. Somos ainda crianças que necessitamos ter o dia da mamãe para que a gente possa lembrar que ela precisa ser respeitada, precisa ser amada, precisa ser presenteada, mas não é o presente que vai e se compra na loja. Às vezes a gente vai e compra na loja como refresco da nossa consciência culpada, né? Nós fizemos 364 dias de tormento. De tormento, e depois queremos apagar isso em um dia. E mãe aceita, né? Ela acolhe isso com muito zelo, com muita simpatia, com muito afeto, mas nós deveríamos repensar o nosso comportamento e perceber que o presente, embora seja importante, seja simbólico, mas nós precisamos presenteá-la todos os dias com o nosso respeito e o nosso amor. Não é verdade? Com certeza. Agora a gente entra também na questão da família, Paula. Afinal de contas, a mãe, né, o pai, os filhos, eles estão inseridos nesse contexto da família. E qual é a importância da família nos dias de hoje, no processo de evolução da Terra, de crescimento espiritual, que acho que é o nosso objetivo maior, né, a nossa evolução? Melissa, a gente vai perceber que aí entra, por isso que nós fizemos todo esse histórico,
da mulher, de Maria, da mãe e da família, porque a família vai ser então como o quê? Consequência de tudo isso, né? E a gente vai lembrar na questão 775 do Livro dos Espíritos, quando a gente está sempre lembrando essa questão aqui também, mas é porque ela tem muita importância, viu, Melissa? Quando os Espíritos falam a respeito dos laços de família, né? Qual seria para a consequência o afrouxamento desses laços? E os Espíritos, qual seria a consequência? Allan Kardec, eu não me canso de dizer isso, mas Allan Kardec fala qual seriam as consequências para a sociedade. Sim. Claro que quando ele fala sociedade, ele fala também que existe uma consequência para o indivíduo, existe uma consequência para a família, mas isso vai refletir lá na sociedade. Seria a recrudescência do egoísmo, seria o fato de nós evidenciarmos aquilo que nós temos de melhor, quer dizer, de pior, que é o egoísmo. Né? Ou seja, quando eu falo de melhor, é de mais quantidade. Ou seja, nós temos em abundância. Né? Então significa que nós precisamos de fortalecer e não de enfraquecer. A gente vê, Melissa, inclusive, pessoas ligadas a nós, que quando perde a referência de família, quando se afasta da família, quando às vezes faz uma separação conjugal, vai gerar um transtorno no seu comportamento, porque a pessoa vai se perder muitas vezes, né? Porque perdeu a referência de família, perdeu a referência de mulher, perdeu a referência de convivência, e esses laços se afrouxaram, e aí nós vamos ver no egoísmo, vamos ver por conta de nós próprios. Então isso se perde. A família tem, sem dúvida nenhuma, uma importância muito grande. Nós precisamos de apertar mais esses laços e fazer com que isso vá nos preparando para a nossa realidade. Com certeza. Vamos então, né, nos aprimorar nesse aspecto. Um ouvinte nos ligou aqui porque Barbosinha está comemorando mais um ano de vida lá no São Pedro. Parabéns, muitas felicidades, muita paz, muito amor para Barbosinha lá do São Pedro. Paulo, para a gente encerrar o nosso programa, chegando ao fim, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, para as mamães em especial, né? E depois nós vamos trazer aqui também uma mensagem psicografada ontem pelo médium Wellerson Santos, lá de Belo Horizonte. Ele nos mandou hoje aqui essa mensagem e a gente gostaria de finalizar o nosso programa com essa mensagem. Então, Melissa, a nossa finalização é realmente que nós nos atentemos para a necessidade de estarmos vivendo em família, né? A necessidade que todos nós temos desse calor, desse aconchego, e podermos então fazer isso valer. Lembrando que muitos talvez vão dizer assim, mas no dia de amanhã eu estou com a minha família, mas a minha mãe não está mais conosco. Isso não é verdadeiro, né? A doutrina espírita veio resgatar isso e nos dizer que todos nós vivemos, e às vezes, possivelmente, a mãe está muito mais próxima do que nós imaginamos, embora desencarnada talvez. E aí a gente precisa de observar que, estando junto, a família unida, de forma a respeitar uns aos outros, essa mãe, sem dúvida nenhuma, estará conosco amanhã, nos dias de hoje, nessa bem-aventurança, né, nesse momento de comemoração. Então fica aí essa mensagem, que nós possamos honrarmos o dia de amanhã, não só amanhã, todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. E vamos então aqui à mensagem que o Wellerson Santos nos mandou. Carta de mãe. Meu filho, assim como no alvorecer do dia anuncia um novo começo, como a esperança de uma semente vence o peso da terra brotando, crescendo e florescendo em direção ao mais alto, assim como o trabalho incansável das abelhas em fabricar o favo de mel com determinação e desvelo, meu filho, assim também foram os meus sentimentos a partir do dia em que me descobri grávida. Desde muito jovem, eu sonhava e sabia que um dia você chegaria, enchendo a minha vida de alegria e coragem. Você se agitava dentro de mim, inundando meu ser de felicidade. A sua alegria era a minha alegria, a sua angústia era a minha angústia, as suas dores eram as minhas dores. Os nossos espíritos estavam entrelaçados em vibrações que nos nutriam para o fortalecimento da caminhada. Um elan foi criado entre nós dois. Foram meses de espera, enquanto os sentimentos mais nobres
foram despertados dentro do meu ser. O amor de mãe é inigualável, meu filho. É o amor incondicional. Dia após dia, as minhas mãos repousavam sob meu ventre. Eram como se elas já pudessem acariciar você, até chegar o grande dia. A minha alma esperançosa aguardava que o momento pudesse chegar. As dores aumentavam e, quando menos esperava, delirante, você foi colocado em meus braços. Senti o seu coração pulsar junto ao meu. Seu choro silenciou e os seus olhos fitaram os meus, como se já pudessem expressar a sua gratidão. Os dias e meses já corriam e cada momento para mim era uma nova descoberta. A amamentação, os primeiros passos, as primeiras palavras. E fui às suas mãos, os seus pés, eu era o seu porto seguro. Porém, tudo foi tão rápido. O tempo passou, a liberdade chegou e quando me apercebi, você já havia crescido. Os anos se foram. Hoje você é o homem feito, mas sempre será o meu menino. Se o mundo reserva essa data para homenagear as mães, hoje eu venho escrever a você, filho amado, para dizer que a gratidão é minha. Agradeço de forma viva a Deus pela honra de ter gerado você, pela bênção de ser mãe, pelo Pai ter me confiado um dos seus filhos para que eu pudesse oferecer, mesmo que tenha sido uma migalha, mas um pouco de mim. Desculpe-me se não fui a mãe que você desejava. Perdoe-me se não ofereci a você o amor que tanto queria, a atenção de que precisava, mas saiba que aquilo que pude fazer como mãe, eu realizei. Meu coração hoje pulsa de alegria por poder escrever a você e nessas linhas dizer apenas: eu amo você, para sempre amarei. Seja feliz e siga sua estrada, da mãe que nunca o esquece e para sempre guardará as lembranças felizes que tive ao seu lado. Com amor, de uma mãe feliz pelo dia que pôde escrever ao amado filho. Mensagem psicografada pelo médium e orador espírita Wellerson Santos, no dia 12 de maio de 2017, de uma mãe a seu filho, mas também de uma mãe para todas as mães do mundo. Paz e luz a todos os ouvintes. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.